Bia Albuquerque já está aqui conosco hoje para falar sobre como que a gente pode ensinar direitos e deveres para as nossas crianças e também para os adolescentes. Bia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Ari, boa tarde para todo mundo. Pois é, um tema que a gente, quando eu estava pensando no que falar essa semana, eu pensei, gente, direitos e deveres, Excelente. parece uma coisa tão de adulto, mas ela vale para todo mundo, né? E discutindo esse tema com o pessoal da escola, tentando trazer da melhor forma, a gente construiu, assim, como a gente precisa ensinar os nossos filhos desde muito pequenos, dentro de casa, no ambiente de casa doméstico, no ambiente familiar ali, no relacionamento com vô, com vó, com os primos, no parquinho, muito antes deles entrarem para a vida escolar. Sim. Né? O que são os direitos e os deveres? Porque todo mundo nasceu, tem direito e tem dever. Perfeito. E é claro que com o entendimento, à medida que as crianças vão crescendo, isso vai ficando mais claro e mais amplo para eles, né? Então, uma criança pequena, a gente tem que aí vai muito pro limite também, né? Então, ele tem tem os direitos dele de ser cuidado, de ser, de ter segurança, lazer, educação, saúde, são os direitos básicos ali que tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele tem, à medida que ele vai crescendo, alguns deveres. E aí não são deveres jurídicos que a gente está falando aqui necessariamente. Os deveres de respeitar o espaço do outro, né? De aceitar os nãos do outro, aquela coisa eu sempre falo que tem muitos atritos entre crianças na questão de emprestar o brinquedo ou não. Então, será que a gente tem que mesmo forçar ou obrigar os nossos filhos a emprestar um brinquedo no parquinho, por exemplo? A gente, como adulto, a gente tem o nosso celular. Então, olha, você vai ter que emprestar, mas o seu amigo esqueceu o celular. Então, você vai ficar sem o seu celular para o seu amigo, seu colega de trabalho aqui, usar o celular para ele não ficar sem. Então, é trazer esse entendimento para as crianças, que eles têm o direito de dizer não também para algumas coisas. Com respeito, com cuidado, mas eles têm aquele direito de preservar o que é importante para eles. Isso traz uma sensação de que o fato de você ser criança, você não tem só... você não está na mão de outras pessoas para decidirem por você o tempo inteiro. Você é um indivíduo. Isso constrói uma sensação e uma autonomia de defesa também dessa criança, para amanhã ela não achar que o fato dela ser criança e adolescente, ela não tem voz. Então, ela entender, sim, que ela tem as obrigações dela dentro de casa, e aí isso vai muito da faixa etária, arrumar a própria cama, guardar os brinquedos, lavar a louça, aí vai da dinâmica familiar de cada núcleo, assim, ou, né, fazer a comida, aí a gente não sabe, cada família vai dividir isso de uma forma que caiba ali na rotina. Mas e aí dando as obrigações à medida que as crianças vão crescendo, brincou, guardou, sujou, bota pelo menos ali na pia, dá essas obrigações domésticas, mas entender também que eles têm algumas prerrogativas de pessoinhas, de seres humanos. Para que quando eles saiam ali daquele ambiente que é uma sociedade reduzida, que é pai, mãe, irmãos, vó, avô, eles vão para a escola e entendam, sim, que ali eles vão ter também que compartilhar, que vai ser um espaço coletivo, que nem tudo é sobre o que a gente gostaria, sobre horários. Então, a gente que cria as crianças, que constrói essa dinâmica pré-escola, né? Claro que tem crianças que entram muito novinhas, mas a gente está falando ali de crianças da educação infantil, por exemplo, Sim. que aí você entra ali e aí você tem, até mesmo pequenininhos, mas horário do recreio, você tem o horário do lanche, você tem a hora que você pode conversar, a hora que você não pode, o uso do celular, que inclusive já foi tema aqui na coluna. Então, tudo isso são as obrigações, os deveres, porque são as regras daquele ambiente onde você está. E aí você também tem os seus direitos, que é ter o seu limite não violado por uma outra pessoa, e aí você entender que você pode falar, opa, não, aqui você me incomodou, então você tem o direito de não ser, né, o bullying, por exemplo.
né, de não ser ridicularizado, xingado, colocado de lado, marginalizado por uma escolha ou pelo tom de pele, ou, enfim, por uma orientação sexual, enfim, qualquer coisa. Então, é trazer essa consciência para eles desde pequenininhos, porque existem muitas famílias, e eu sempre bato nessa tecla, que a gente delega muito para a escola, né? E aí acaba que chega na escola, as crianças têm dificuldade, e os jovens e adolescentes, de se adaptar num ambiente coletivo. Então, se a gente não coloca minimamente uma rotina e algumas obrigações para os nossos filhos terem em casa, quando eles vão para um ambiente coletivo que invariavelmente há regras, porque se não houver, né, dentro de casa você tem duas crianças, lá você tem quantas crianças? Numa sala de aula, 30, 25, tem que ter regra. E a gente precisa ensinar para os nossos filhos que num ambiente coletivo, as regras são necessárias para manter a ordem e a organização. E isso começa aqui atrás, né? Se a gente chega e deixa o nosso filho fazer a bagunça que for no quarto, falar, não, a mamãe arruma, porque a gente tem um instinto, eu como mãe posso falar isso. Às vezes é muito mais fácil a gente ir lá e fazer mais rápido, mais... Do jeito certo. Isso, menos desgastante do que você falar, não, vamos lá, e aí ele guarda tudo errado, ou ele demora 10 minutos para fazer o que você ia fazer em 1 minuto. Mas é um treino da gente também controlar a nossa ansiedade e a nossa necessidade do controle para que as coisas sejam feitas exatamente como a gente gostaria. E a escola leva muito para esse lugar. Você imagina, se o professor quisesse que todos os alunos fizessem tudo no tempo, da forma, aí não tem troca, né? Não tem uma educação. Então, é a gente dar o espaço para os nossos filhos fazerem o que a gente pede também, da forma como eles conseguem, né? A gente, por exemplo, você está fazendo um dever de casa, eu vejo muito isso. E aí, a criança está ali agoniada para terminar e faz de qualquer jeito. Uma letra horrível. Em vez de você falar, não, essa letra tá horrível, eu vou apagar. E o que eu falo? Filho, lê. Mãe, eu não tô conseguindo, nem eu tô conseguindo ler o que eu escrevi. Então não tá legal. Então não tá legal. A letra não precisa ser bonita, a letra precisa ser legível. Então trazer essa responsabilidade deles, né, dentro de casa, no ambiente doméstico e nas responsabilidades que eles têm como estudantes. Então, estudar para a prova, fazer o dever de casa, manter o material organizado, né, dependendo da idade, não se atrasar para acordar, para que quando eles estejam num ambiente coletivo, que aí não é 1 para 1, em casa é 1 para 1, lá em casa é 4 para 1, mas assim, no geral a gente consegue ter aquele, chamar uma criança, explicar e tudo mais. Lá não, é um ambiente coletivo, então as regras são para todo mundo. Sim. E aí se você tem dificuldade, aí acaba que você vai ter problemas de relacionamento, problemas na própria escola. E aí a gente traz, não só no ambiente doméstico, quais são os nossos direitos ou os nossos deveres como pequenos cidadãos ali do mundo? Eu posso jogar um papel na rua, da janela do meu carro? Isso é um dever da gente cuidar do meio ambiente. Perfeito. Eu posso tomar um banho de meia hora, deixar o chuveiro aberto e pegar minha roupa? Não, eu não posso. Eu posso zoar o meu amigo porque, enfim, ele tirou uma nota baixa na prova? Então, é uma coisa muito ampla, né? Se você parar para pensar os direitos e deveres, a gente tem que trazer esse cuidado dos nossos filhos como cidadãos mesmo, como pessoas que precisam se relacionar de uma maneira educada, respeitosa. Então, se você chega ali na porta da escola e você tem um rapaz que está ali na portaria, é o seu dever cumprimentá-lo. Você não precisa... Tem crianças que são mais tímidas, então não precisa ir lá dar um abraço, um beijo. Tem gente que é mais amoroso. Não, mas a sua obrigação e o seu dever como uma pessoa é bom dia, boa tarde, obrigada, por favor, respeitando, claro, a personalidade de cada um e tudo mais. Então é isso, a gente precisa trazer para os nossos filhos essa noção de que direitos e deveres, eles existem para todo mundo e eles vão sendo adaptados de acordo com a nossa faixa etária. Quanto mais a gente cresce, a gente vai tendo mais obrigações, mais deveres, de acordo com o que a gente consegue, com a nossa autonomia. Mas que a gente consiga também ter uma autocrítica como pais e mães, para que a gente não coloque todas as obrigações que nos recaem de dar limites, autonomia e tudo mais, não delegue para a escola e se coloque num lugar de espectador. E aí tem aquele pai que chega e fala, poxa, mas
meu filho chegou em casa e falou que a professora falou assim com ele, que ele não podia fazer isso. E aí ter esse equilíbrio entre a escola, né, e a família. Entender que, por exemplo, pode ser que, eventualmente, um coleguinha ou um professor pese a mão, é claro, né? É todo mundo humano. Sim. Mas a gente entender como pai, como mãe, que a gente também precisa preparar os nossos filhos para um ambiente coletivo, para que ele possa ser alguém que se relacione de uma maneira bacana. Então, desde pequenininho, a gente colocar o que pode, o que não pode, os combinados. E aí eu acho que cada família tem os seus combinados, mas é claro que tem o que é básico. Tem os universais. Exatamente. Do respeito, do cuidado. Então, tem os combinados. Tem famílias que, não pode comer no quarto. Então, é um combinado. Para eles entenderem que o que é combinado precisa ser cumprido. E nem sempre as regras, elas são feitas de forma coletiva. Muitas vezes a gente tem que explicar para os nossos filhos que há regras que a gente vai ter que cumprir, por mais que a gente não concorde com elas. E não é sobre ser caxias ou deixar de ser amoroso, porque muitas vezes existe um pensamento de que para você ser essa pessoa que cobra, exige que certas coisas sejam feitas ou que não sejam feitas, você precisa se afastar do amor, do carinho, do cuidado, o que não tem nada a ver, muito pelo contrário, não é? É uma demonstração de amor, você desde de pequenininho, da sua maneira, da forma como couber ali a faixa etária, como você disse, e demonstrando para sua criança o que pode, o que não pode. Isso prepara ela para a vida adulta, porque uma criança que é criada em casa sem regras vai ser uma criança que vai enfrentar diversos problemas na escola, não vai conseguir se adequar, não vai entender por que faz sentido ficar em silêncio durante a aula, por que não pode sair da sala na hora que quiser, por que não é na hora do recreio que se lancha, não é depois do recreio ou antes do recreio. E aí você cria um adolescente com problemas, um adulto com problemas, que talvez pudesse ter sido evitado lá atrás, como você falou, com coisas cotidianas. É o chuveiro, é a hora de passear com o cachorro que tem que catar o resíduo do cachorrinho e jogar no lixo, não é deixar largado ali, limpar as patinhas do cachorrinho quando chega em casa, incluindo de pouquinho com coisas completamente possíveis e não desgastantes para uma criança, né? Para ela compreender o que deve ser feito de fato. E o que eu acho mais importante da gente fazer é delegar, né, o que já está dentro do que eles têm essa capacidade e dar sempre a consequência. Então, por exemplo, esses dias aconteceu lá em casa. Eu quero usar essa roupa. Filha, se você usar essa roupa e sujar, pode ser que no dia da fantasia lá da escola, essa roupa esteja suja. Eu quero. Olha, filha, pode ser que não tenha naquele dia. Eu quero. Então, tá bom. Usou. No dia da fantasia, realmente a roupa estava molhada. Ela fala, mamãe, eu podia não ter usado. Então, a gente dá a autonomia. E aí, quando a criança, o jovem, o adolescente, identifica que aquela decisão foi errada e ele teve uma consequência pequena. Aprendeu. Não é o castigo, não é tirar o celular. É a consequência direta do ato dele. Aí, da outra vez, ela fala, não, acho melhor, se eu quero usar naquele dia, eu vou deixar aqui guardada. A mesma coisa é, assim, acordar cedo para ir para a escola. Adolescente tem um sono interminável, né? Então, filha, eu vou te chamar 2, 3 vezes. Chamei tal hora e tal hora. Depois, se você não levantar, você vai perder a aula. Não, mãe, pode deixar, eu consigo. E aí, um dia eu falei, vou deixar. E perdeu a aula. E aí, teve que copiar caderno, teve que refazer uma redação. Agora, rapidinho, levanta. Na primeira, na segunda, botou alarme de 10 em 10 minutos por meia hora para conseguir levantar. Então, é isso, a gente tentar dar autonomia para os nossos filhos, mas também dar a consequência direta do que eles decidem fazer diferente do que a gente sugeriu. Muito né? bom. E é claro que a gente não vai deixar, se você for ali, você vai cair, se machucar e quebrar o braço. Claro. Não, então vamos deixar quebrar o braço. Não. É o que for um dano menor para que ele tenha noção da consequência. E dessa forma, e eu acho que é como as escolas fazem, né? A educação é assim, olha, a prova é tal dia, tá aqui o conteúdo, tá aqui, você tem reforço, tem tudo. Você pode estudar, né? Você deveria estudar, não estudou, e aí você foi mal na prova, vai ter que fazer uma prova de recuperação. Então é a consequência direta que faz com que a gente reflita e crie um senso crítico. Isso faz muita diferença do que você impor e falar isso você pode, isso você não pode. Por quê? Porque quem manda aqui sou eu, enfim. Porque sim, né? Porque sim e acabou. Então eu acho que o senso crítico ajuda eles entenderem e terem menos resistência a cumprir as regras, exercer os seus direitos e os seus deveres. Muito bom. Bia Albuquerque, valeu demais por hoje. Até terça-feira que vem. Até semana que vem, gente. Bom restinho de semana aí pra todo mundo.